Olá, tudo bom? Na aula passada a gente viu um pouco sobre velocidade de reação, ordem de reação, e nessa aula a gente vai ver sobre a constante de velocidade da reação. E para isso a gente tem que falar da lei de Arrhenius. Bom, a lei de Arrhenius ela permite que a gente encontre a constante de velocidade da reação, que é essa constante K. Então ela pode ser determinada por meio dessa igualdade. Então a minha constante K, que é a constante de velocidade de reação, vai ser igual a um fator pré-exponencial, que a gente vai estar chamando de A, vezes a exponencial de menos a energia de ativação EA, dividido por R, que é a constante dos gases, que normalmente é utilizado 8.314 Joule/Kelvin, vezes a temperatura. Quando eu pego essa equação e linearizo ela, eu vou cair nesta igualdade aqui. Então, o ln da minha constante K é o ln do meu fator pré-exponencial, menos a energia de ativação sobre R, vezes 1 sobre a temperatura. Isso aqui vai ser a equação de uma reta. Então, meu ln de K é meu y, meu 1 sobre t é meu x, o meu ln de A é o meu coeficiente linear, que aqui eu estou chamando de A, e o meu menos EA sobre R vai ser meu coeficiente angular, que aqui eu estou chamando de B. Portanto, se eu traçar um gráfico de ln de K por 1 sobre t, eu consigo encontrar aí os respectivos coeficientes angulares e coeficientes lineares, que vão me permitir encontrar a energia de ativação e esse fator pré-exponencial, se for o caso. Por que vai ser interessante eu fazer isso? Porque essa energia de ativação pode ser utilizada como um valor constante para que eu permita, em qualquer temperatura, encontrar o valor da minha constante de velocidade da reação. Então, dependendo do processo que a gente está trabalhando, quando a minha temperatura varia, a minha constante K acaba variando. E eu consigo correlacionar isso se eu tiver esses dois parâmetros, o fator pré-exponencial e a energia de ativação. Então vamos tentar aplicar isso. Eu tenho uma série de dados cinéticos aqui dessa reação e eles estão presentes aqui nessa tabela. Então, várias temperaturas e vários valores de constante K que foram identificados. E a gente quer encontrar primeiro a energia de ativação e depois a gente quer encontrar a constante de velocidade K para 33 graus, que é uma temperatura que não está presente aqui na tabela. Então, qual que vai ser a ideia? A gente traçar um gráfico de ln de K por 1 sobre t, encontrar o parâmetro que ele pede para a gente, que é a energia de ativação, e depois a gente vai utilizar essa energia de ativação para encontrar o valor da constante de velocidade para a temperatura que ele quer. Então vamos lá. Com os dados que eu tenho na tabela, a temperatura e o valor da minha constante K, eu vou encontrar 1 sobre t e eu vou encontrar o meu ln de K. Então calculei eles aqui. Então 1 sobre a temperatura, essa terceira linha que eu tenho aqui na minha tabela, e o ln da constante K é a quarta linha que eu tenho aqui na minha tabela. Com os valores de 1 sobre t e ln de K, eu vou traçar um gráfico, que ele está aqui. Então eu vou ter essa quase reta aqui em vermelho, e o pontilhado aqui é a aproximação que o Excel fez para me dar essa equação que está aqui no slide. Então, o meu r quadrado aí deu próximo a 1, significando que está bem aproximado de uma reta, como a gente consegue ver que efetivamente está. E a equação que eu obtenho, y é menos 12.072x mais 30,31. O que são esses termos? O menos 12.072 vai ser justamente o meu coeficiente angular. E o meu 30,31 vai ser o meu coeficiente linear. Com isso, a gente consegue encontrar o que é pedido no exemplo. Então, meu coeficiente angular, menos 12.072, é o meu termo menos EA sobre R. Eu sei que R é 8.314. Fazendo esse cálculo, encontro energia de ativação aí quase 100.000 joules por mol. E faço a primeira parte desse exemplo. Para a segunda parte, eu quero o valor de uma determinada constante K a 33 graus. Então, eu tenho a minha equação linearizada de Arrhenius e eu vou simplesmente substituir os termos. O meu coeficiente linear, que é meu ln de A, é 30,31. Ele está aqui. O meu menos EA sobre R, que é meu coeficiente angular, é menos 12.072. Está aqui. E a minha temperatura, 33 graus, eu tenho que passar para Kelvin, então somo 273. Eu resolvendo esse lado direito da minha igualdade, eu vou chegar em menos 9,14. Portanto, o valor da minha constante K, 1,07 vezes 10 a menos 4,
segundo a menos 1, esse segundo a menos 1 porque foi a unidade que me foi fornecida no enunciado na tabela dos valores de K. Bom, esse foi um exercício bem simples, mas ele serve para exemplificar, primeiro, que a nossa constante de velocidade K ela varia com a temperatura, e segundo, que a partir da lei de Arrhenius a gente consegue encontrar esse valor de K para qualquer temperatura. Então, futuramente, quando nós estivermos trabalhando com reatores cuja temperatura dentro desse reator vai variar ao longo do tempo, a gente vai conseguir, para qualquer instante, encontrar o valor da constante K e, consequentemente, encontrar o valor da nossa velocidade da reação. E claro que isso só é possível porque o nosso valor de energia de ativação é um valor constante aí que a gente vai estar admitindo ao longo de toda a nossa reação. Bom, por essa aula é isso. Na próxima aula, aí sim a gente vai começar a entrar no balanço molar dos reatores. Então, até a próxima aula.